Gravando. Bom dia, oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de ética. O tema de hoje, ele é um tema que eu não sei se vocês conhecem bem. O nono ano não conhecia tão bem. Ainda é um dos últimos, né, lá daquele conceito de dilemas éticos na medicina. E, deixa eu botar aqui e voltar. Células-tronco. O que vocês sabem? Eu tô gravando? Tô. O que vocês sabem sobre as células-tronco, gente? Não faço ideia. Não faz ideia. E é produzida quando a mulher tá grávida e ela é boa pra regenerar algumas coisas, né? Isso, Curar muito algumas Tô vendo bem. Parece um São slime. células muito fortes do nosso organismo. São células muito fortes do organismo, servem para regeneração, são produzidas muito fortemente durante a gestação. Que mais aí? Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre células-tronco? Vocês acreditam nelas? Vocês acham que elas já são trabalhadas? Como é? Deve ser mesmo. Deve já ser trabalhados, eu acho. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Conferir para ver se tem alguém aqui. Ah, são sim, são. Elas são. Tá olhando no Google, velho? Eu não. Ele tá. Vamos lá. Então, as células-tronco, né? São células com um grande potencial regenerativo. Certo, gente? Elas realmente têm uma capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo humano. Essa é a ideia, tá? Deveria funcionar assim. As pesquisas começaram há muito tempo atrás, acho que há mais de 20 anos. Porém, elas foram barradas por muito tempo por conta de um órgão específico não concordar com esse tipo de pesquisa. Quem vocês acham que não concordaria com esse tipo de pesquisa? Igreja. as Karens, A as igreja. antivacina. Não, a igreja, ela não concorda com as pesquisas de células-tronco por vários motivos. O primeiro que eles sempre lançam é a bioética lança, né? Inclusive, isso é um discurso na bioética até hoje, uma grande discussão. Brincar de ser Deus, né? Reconstruir ou construir órgãos, construir pedaços de pessoas, brincar de ser Deus. O outro ponto é que a pesquisa, células-troncos não estão sendo usadas, não estão sendo implantadas em pessoas ainda. Mas há anos elas estão sendo estudadas em laboratórios de biologia por todo o mundo. E essas células que são utilizadas no laboratório são muitas que são gastas diariamente, né? Então, são usadas as células de embriões. E vocês sabem que quando mexe com o embrião, né, todo mundo fica atacado. Vocês concordam que é sério ficar mexendo assim com células de embriões, que é uma questão ética, que é complicado, que é mexer com a vida? O que é que vocês acham disso? Eu não vou deixar muito claro tudo, para que vocês vão me mostrando a opinião. Elas são retiradas de embriões ainda, certo? Professora, mas assim, elas são tiradas de embriões, mas embriões com a mãe ou eles manipulam um embrião e tiram as células? Muito bem. A pergunta da Lara vai exatamente no ponto-chave da questão. Não são tiradas desse tipo de embrião aqui, tá? Não são tiradas da barriga da mãe. São tiradas de embriões inviáveis, embriões de clínicas de fertilização que não foram utilizados. Por exemplo, até usei o mesmo exemplo no nono. Eu tenho 30 anos e eu decidi que eu quero ter um filho. Eu não quero ter um filho da forma normal porque eu tenho um problema, digamos, e não vou conseguir engravidar da forma normal. Ou minha família tem uma doença genética que eu estou querendo selecionar. Eu não quero que meu filho nasça com essa doença genética que todos os membros da família têm. Então, eu juntei um dinheiro e fui fazer uma inseminação artificial. Não quero que o filho seja de nenhum homem conhecido, porque eu quero que o filho seja só meu. Eu não quero ter que dividir ele com ninguém, nem apresentar a família de ninguém. Eu quero que seja só meu. Então, eu vou lá e escolhi um doador aleatório. Tinha lá o material genético do pai, eu escolhi as características que eu queria. Digamos que eu escolhi um cara negro, brasileiro, mestiço, que tenha curso superior e que tenha 1,80 m de altura e olhos verdes. Foram as características que eu selecionei.
E fiz a Professora, fertilização, se eu gerei sair 10. do nada, é porque Eu minha só internet olho. tá horrível, aí tá travando mais. Aí se eu sair do nada é por causa da internet. Tudo bem, mas assista lá no YouTube. Então, eu selecionei o homem, né? Fiz a fertilização, meus óvulos foram retirados do meu corpo e ele gerou 20 embriões. Aí eu ia fazer 2 implantações, né? Eu ia implantar 10 embriões de cada vez, porque as chances de falha são, parece que, de 75%. Então, de 10 embriões, eu tenho uma chance de 2 darem certo. E logo na primeira sessão deu certo, né? Eu engravidei de gêmeos e tive os meus bebês saudáveis. Eu não quero mais ter filhos, eu só queria um e vieram 2, então já é mais do que o suficiente. Eu não quero mais aqueles 10 embriões que ficaram lá da sessão que eu não utilizei. Esses embriões podem ser doados para outras mães, se elas quiserem, um embrião de uma mulher negra e um homem negro, né? Porque fica as características lá, todas as minhas características, doenças que a minha família tem, doenças que a família do pai tem e tal. Então, se minhas características não eram desejáveis, né? Ninguém vai querer aqueles embriões. E como eu também não vou poder usar, eu não quero, porque eu já tenho filhos o suficiente, depois de um tempo eles tornam-se inviáveis, não servem mais para ser implantados em ninguém, eles vencem. Se eles forem implantados, eles não vão vingar. E se vingarem, podem nascer bebês com deficiências, e ninguém quer isso. Certo? Sejamos claros, ninguém vai numa clínica de fertilização para ter um bebê deficiente. Ninguém. Inclusive, o bebê que sobrevive a esse tipo de processo tem que ser um bebê muito forte, que não é natural. Então, um embrião deficiente não vai conseguir sobreviver. Então, vai gerar aborto espontâneo. Então, esses embriões não servem para mais nada. Eles vão ser descartados ou queimados, né? Eles são todos incinerados para que o material não fique desperdiçado e também porque é um desrespeito jogar na lixeira, né? Então, eles são queimados. As universidades colhiam esses embriões que não serviam mais e retiravam as células viáveis ainda, né? E desenvolviam a pesquisa, primariamente. E a igreja interferiu, né? Ela não achava justo que a universidade mexesse com embriões, mexesse com vidas. Mas, gente, é uma vida? Tem um coração batendo nesse embrião, fora da mãe? Não. É uma célula congelada que não presta mais para nada. Eu sei que eu tô falando de uma futura pessoa, mas por enquanto não é uma pessoa. Mas a gente sabe muito bem. Eu acho meio egoísmo da parte da igreja não querer que usem esses embriões, porque eles não vão usar mesmo. Não, eles vão Os ser embriões queimados. são provavelmente queimados. E tipo, se você pode fazer algo com a matéria, por que você não faz algo com a matéria do que desperdiçá-la? Eu entendo essa parte. Isso, e tipo, é para salvar outras vidas, né? E tipo, se Deus quisesse que aquela vida fosse salva, fosse curada, ele curava. Sim, ele poderia curar por um milagre, como a gente vê que acontece na medicina, eventuais milagres aí. Mas o milagre da inteligência do homem também não é Deus agindo por meio dele. Se eu que sou cristã, eu sou cristã, sou professora de ciência, sou bióloga, mas sou cristã. Eu acredito que tudo que a medicina nos fornece veio de Deus, porque eu não acredito que Deus criou o homem. Se Deus criou o homem que desenvolveu essa técnica indiretamente, a técnica também não é uma obra de Deus? Verdade. Sim. Né? A diferença é que Deus está utilizando um cérebro humano, né, para desenvolver a cura. Mas se a pessoa que criou não é criação de Deus, então indiretamente a criação da pessoa também é criação de Deus. Então não faz sentido, né, recriminar a ciência, uma ciência de cura. Por isso. Mas professora, a senhora tenta explicar isso para um cristão ou um evangélico. A senhora vai ver o que é complicação. Eu sei, eles não Mais velho, entendem. aliás, Tem não é nem muitos um novo, é padres mais que velho. tem muitos padres que concordam. Não é assim de dizer, ai meu Deus, eu sou padre, eu não concordo com a ciência. Não, os padres são muito inteligentes. Normalmente, eles sempre foram os melhores alunos da turma. E eles fazem faculdade, eles são extremamente cultos, né? Alguns vão ser contra por conta da ideologia da igreja, porque eles são forçados a dizer que são contra. Mas em seu íntimo, muitos deles não são. Alguns têm coragem de dizer, né? Outros não. Os mais jovens, os padres de hoje em dia, como todos vocês, né? São muito ousados. Então, eles falam, né? Eles até... Acho que até o padre Fábio, acho que é Fábio, gente, aquele bonito. Fábio de Mello. Fábio de Mello.
Bonito demais, meu Deus do céu, misericórdia. Vai namorar com O padre, ele fala muita Ah. coisa que pega super mal para ele. Ele fala que depressão não é falta de Deus, que depressão pode ser falta de remédio, sim, não é falta de Deus. Tanto é que muitos padres que são sacerdotes de Deus desenvolvem depressão, né? Pastores desenvolvem depressão, rabinos, líderes budistas, todas as pessoas que estão em comunicação direta com Deus desenvolvem depressão, e nós sabemos, né, que a depressão ela não é exatamente falta de Deus, ela é falta de um hormônio. Então ele fala coisas assim, e a corrente mais tradicional barra muito ele se sente muito mal, ele escreve sobre isso e tal. Ele é um padre jovem que mostra que tem um pensamento diferente, né? E quando você é humano e se você ama o seu próximo, é claro que você quer salvar a vida. Pense naquela pessoa que está com câncer. E a Mariana começou a aula perguntando, professora, eu consigo viver sem um rim? Né? Você consegue viver sem um rim, sua vida vai ser limitada, mas você consegue. Mas a probabilidade de você acabar perdendo o outro também, se for por doença que você perdeu aquele, é grande. E já pensou a medicina ter a capacidade de recuperar teu rim ou de reconstruir um rim para você e te dar uma vida normal? Com direito a você ter seus filhos, seus netos, ou criar cura para o câncer ou para a AIDS, salvar o mundo, virar presidente de uma nação pobre, consertar a nação? Nossa. Quantas idas indiretamente não salva? Então, são coisas que a gente deve pensar. Quando a gente escuta uma coisa que a priori parece certa, a gente tem que parar e analisar ela desde a raiz, como ela surgiu aquela ideia. É por isso que vocês estudam história, para que vocês entendam a raiz de todos os problemas, onde surgiu o problema, e que vocês consigam desenvolver soluções para aquilo. E vejam as consequências daquilo no futuro, né? Quais as consequências disso hoje? São positivas? São negativas? Quais as consequências no futuro? Agora me digam, quais as consequências negativas do estudo com células-tronco? Consequência negativa. As células não. Tipo, Rapaz, como sei fala? lá. Talvez, O tipo, corpo da pessoa não absorver as células e elas causarem algum tipo de anomalia. De enfraquecimento. anomalia, rejeição, né? Essas Isso. células, no futuro, inclusive isso já foi começado, eles querem desenvolver células-tronco do próprio indivíduo. Então, as dos embriões, elas só são usadas para testar a pesquisa, né? Quando ela for para a parte de implantação, será com células-tronco do próprio indivíduo. Porque a gente, mesmo eu adulta, né? Vocês adolescentes, nós ainda temos produção de células-tronco. Claro, não é tão rica quanto Professora, nessa fase aqui, mas a gente ainda tem. E a gente tem uma capacidade de produzir essas células, certo? A professora. medicina... Oi. Ai, meu Deus, eu tô atrapalhando. Deixa eu falar. Fale, respire e fale. Lara? Ela desligou o microfone. Ah, não. Professora, tipo, a célula do bebê, isso aí. Do embrião. Pegar uma delas de reprodução não, reconstrução, e misturar com a nossa célula, será que ela não daria uma célula própria pra gente, não? Eles estão tentando fazer isso. Eles podem pegar só uma célula dessa e promover a multiplicação celular, né? A gente não sabe que as células se dividem, então eles conseguem, com um embrião, produzir um monte de células para o estudo. O embrião ele é usado para estudo, certo? A gente aprende como elas funcionam, a gente testa elas, constrói o que a gente quer construir com esse embrião, porque ele não é um ser vivo. Então, se der errado, tudo bem, eu não estou matando ninguém, nem ele esperava nada de mim. Nos seres humanos, e a gente vai chegar nessa parte do slide, a ciência hoje, ela já consegue remover células da pele do meu rosto, células do meu rosto, e transformá-las em células-tronco, certo? Por enquanto, elas não são tão boas em construir órgãos, ou reconstruir, ou curar, como as dos bebês, ainda. Mas a gente já consegue modificar as células do rosto e dar elas função de células-tronco. Em alguns lugares, se eu não me engano, já existe tratamento com células-tronco. Certo?
O transplante de medula é uma coisa semelhante. Quando você transporta a medula de uma pessoa para outra, você está usando células de reconstrução ali, certo? Você está usando células externas para reconstruir um tecido danificado e muitas vezes dá certo, né? Muitas pessoas foram curadas da leucemia com transplante de medula. A leucemia é uma doença autoimune, é o nosso próprio corpo destruindo as nossas células do sangue, porque a gente tem defeito nas nossas células. Então, quando você bota células saudáveis ali de uma medula saudável, em algumas pessoas, essa célula tronco saudável da medula, célula com função tronco, né, função reconstrutora, ela consegue corrigir aquele erro celular. Então, a Por que doença tronco? pode ser corrigida. Só que não funciona em todo mundo, infelizmente. Certo? Às vezes ela só dura um tempo. Então, a No grande... tempo que eu estudava, isso era o quê? Primeiro ano. Primeiro Já no ano, o primeiro menino ano, morreu de leucemia. O sangue se virou em água, a mãe dele gastou tudo que tinha e não conseguiu salvar o filho. Ele morreu, acho que tinha uns 4 anos por aí. A gente perdeu uma coleguinha, eu acho que foi ano passado, da educativa. A mãe nem sabia que ela tinha leucemia. Ela fez um exame de sangue, foi constatada uma anemia, acho que nem os profissionais médicos se ateram e a menina, em alguns dias, faleceu. A mãe nem teve a oportunidade de saber que a filha estava doente, né? Só soube com a perícia. Então, uma doença mortal, atinge muitas crianças, é uma doença muito rápida. E ela pode ser consertada com o desenvolvimento desse tipo de pesquisa, né? Ela já é consertada em alguns casos, né? Às vezes a pessoa fica curada para sempre, às vezes a pessoa fica curada por alguns anos, depois faz outro transplante para corrigir novamente, certo? Então, são pequenos erros que a gente consegue corrigir. E não é brincar de ser Deus, certo? É usar uma coisa que Deus nos deu, uma máquina sublime, extremamente potente, superior a qualquer computador da Terra, o cérebro humano. Pelos alguns estudos dizem que a gente só usa 5 ou 10% do nosso 10%. cérebro. O computador mais potente do mundo, que é um computador gigante, né? Que tem lá nos Estados Unidos, ele não chega a 10% do nosso cérebro. E ele consome energia demais. O nosso cérebro quase não consome energia. Então, não existe nada aqui na Terra, nada que seja mais potente do que esse órgão que está dentro do nosso crânio. Então, isso aqui é só o começo. A gente vai conseguir sobreviver nesse planeta mesmo sem o Sol, não duvidem disso. O Sol vai que nem- explodir e a gente vai conseguir continuar vivo aqui. Qual o nome daquele físico que ficava naquela cadeira? Hawkins, é? Stephen Hawking, Pronto, agora eu não sei como é que ele tira essas ideias, dizendo que em 2015, dizendo que a humanidade só ia viver, era 30 anos, dizendo que só ia viver a humanidade. No nosso ritmo de destruição, sim, mas todos os dias a gente tem aí uma pessoa da geração Z inventando alguma coisa diferente, né? Então, ele disse que a humanidade não duraria muito mais de 100 anos, salvo me engano, foi isso. E realmente, recursos a gente não tem mais. Eu já disse para vocês, em 2017 acabou a nossa capacidade de regeneração natural. Em 2017. A gente está improvisando há 3 anos. Exatamente 3 anos improvisando. Mas eu não duvido que a gente dê um jeito. Inclusive de identificar um sol artificial. Não duvido nem um pouco. Claro que vão sobreviver as pessoas que têm dinheiro, né? É os pobres que se lasquem. Mas eles precisam da gente, dos pobres, de mim, no caso de vocês não, vocês são burguês. Porque senão quem é que vai fazer os serviços? Né? Por exemplo, manter a máquina funcionando. Precisa de alguns pobres, certo? Só que não serão todos. Serão selecionados. Vão ser selecionados os mais fortes, os mais saudáveis, né? Os que conseguem viver com pouco. Então, toda essa maldade já é planejada. Aqui, gente, células se reproduzindo, se multiplicando. Então, essas células, elas têm a capacidade de... Se eu coloco essa célula, ela funcionaria mais ou menos assim. Se eu coloco essa célula perto do meu rim danificado, ela vai entender que ali é uma necessidade de produção daquelas células específicas de rim. Então, ela começa a se multiplicar como célula específica para rim. Então, célula de tecido muscular liso, né? Então, ela se transforma em tecido próprio para órgão. E assim por diante. Professora, agora, Se ela vê por que é nome necessário um tronco? tecido conjuntivo, ela vai se transformar em tecido conjuntivo. Se ela vê que é necessário a criação de hemácias, ela vai criar hemácias. Certo? Ela identifica o erro e ela constrói. É como um bebê.
Ah, chegou no 5º mês, ele está precisando de desenvolvimento cerebral. A célula do tronco vai ampliar o cérebro e o sistema de nervos, e a criança começa a se mexer. Ela identifica as necessidades, né? Ela é uma célula programada para consertar. Então, é uma coisa que tem dentro do nosso próprio corpo que pode curar muitas pessoas, né? E tem os dilemas éticos, como tudo aqui que foi abordado tem os dois lados da moeda, né? Mas, nesse caso aqui, traz mais bem do que mal, certo? Mexe com a religião de algumas pessoas? Mexe. Mas pergunta se um padre desse tem a mãe dele, é um padre jovem, e a mãe dele está com câncer e tem a possibilidade dela ser tratada com células-tronco. Você acha que ele vai rejeitar? De salvar a mãe dele? É claro que ele não vai. Então, é muito fácil a gente falar ou emitir uma opinião quando não é na gente que está doendo, né? Quem teve a ideia de trabalhar com isso provavelmente foi alguém que perdeu um parente. Porque quando a gente perde um parente, a gente sente muita dor, a gente tenta trabalhar para que ninguém mais sinta aquilo, né? Gente que perdeu parentes para o coronavírus é muito mais rígido na quarentena, porque perdeu um parente, sabe como é? Gente que teve um familiar que morreu com câncer, doa dinheiro para pesquisas com câncer. Cria hospitais. Quantos a gente não vê de famosos? Quando dói A minha na família, da parte da minha bisa, tudinho tem câncer. Tudinho morre de câncer. O câncer é nosso, né? É uma mutação no nosso DNA. Ele tá aqui, ele vai se manifestar em algum momento. Pode nascer conosco ou pode se desenvolver por conta de radiação solar, ou radiação de celular, ou alimentação com produtos que podem promover modificação celular, né? Então, ou a gente tem geneticamente, como a Gabi falou, na minha família também tem vários casos, ou a gente pode contrair a anomalia ao longo da nossa vida, por conta de exposição a coisas que não são saudáveis. E a gente não tem Chegar como... perto de urânio. Urânio, o sol, as lâmpadas, o computador, dormir com o celular embaixo do travesseiro, comer comida com agrotóxico e por aí vai. Certo? Raio-X. Raio-X, o próprio raio-X. Falar debaixo do travesseiro, como assim? Emitem ondas, né? E podem desenvolver mutações em células cerebrais e desenvolver tumores. O rádio também emite ondas. O próprio rádio, gente. Que é super antigo, né? Eles sim, as ondas de rádio, elas podem. Tem uma série de teorias, né? Não, eu fazia um negócio, agora eu não vou fazer mais não. Quando eu era menor, eu pegava e para pegar o rádio melhor, eu pegava e segurava assim na antena do rádio para servir de antena. Para servir de antena. Eu fazia isso, mas isso daí não é exatamente assim que a gente recebe as ondas. As ondas de rádio, elas são muito altas, mas elas podem estar passando pela gente. Enfim, são muitas coisas essenciais para a nossa vida, então a gente paga um preço por ter conforto. A gente vive menos, mas vive com conforto. Antigamente as pessoas viviam mais, mas não tinham certos confortos que a gente tem hoje. Então a gente paga um preço, tá? Pra gente agora, encerrar, né? É mais rápido, mas pega, não tem muita longa distância, mas prejudica muito mais a gente com ele. Isso. É o preço que a gente paga, né? A gente vai pagar um preço pelas células-tronco também. Não achem que ela é perfeita e é a coisa mais revolucionária do mundo, porque a gente vai pagar um preço por elas também. Além de ser um preço monetário, né? É claro que mais cedo ou mais tarde vão aparecer as consequências negativas, né? De várias coisas que vão vir por diante. Pode acontecer de roubo de embriões, de produção de embriões só para isso, né? Ou própria anomalia, ela pode enlouquecer e desenvolver câncer, então ela não pode ser empregada imediatamente, porque ela pode consertar, mas ela também pode danificar. Por enquanto, ela reage mais bem do que mal. Mas sempre tem um lado negativo, né? Porque a gente tem que entender que a gente nasceu para morrer. Enquanto a gente não naturalizar isso, a gente vai ficar doido, obcecado em deixar a vida incrível, mas um dia todo mundo vai morrer, por mais que a ciência avance. Chega uma hora que as células simplesmente param, e isso é natural, é para que outros nasçam. Porque senão não ia caber todo mundo nesse planeta, né? A não ser que a pessoa faça lá uns corpos robóticos e tal. Isso, tem esse lance aí, que é muito... tá um pouco longe ainda, mas também não é uma vida, né? Eu não queria que a minha mente fosse preservada num robô se eu não pudesse mais fazer as coisas que eu gosto. Eu preferia ter um corpo jovem de 20 anos. Se fosse escolher uma idade da minha vida, eu escolheria os 20 anos, porque eu era muito forte
e nada me derrubava, né? Eu podia trabalhar o dia todinho na roça, se fosse o caso, que eu dormia e de manhã eu acordava nova. Era lindo. Que vida maravilhosa. Trabalhava muito, comia pouco e era super saudável. Queridos, por hoje vai ser isso, tá? Hoje a gente trabalhou um pouquinho com células-tronco, pensou um pouquinho sobre elas e acho que vocês têm uma capacidadezinha aí de conversar. A reunião irá expirar em alguns segundos, tá? Então, tchau, bom almoço, bom fim de semana. Eu gravei, né? Gravei. Tchau, tchau. Bravo.